ambiente com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Mais uma vez, estou grato ao meu Senhor. Mais uma oportunidade que Ele tem nos dado nessa tarde. Esse dia de hoje, presente da vida para nós aqui que estamos reunidos. Eu já quero glorificar o nome do Senhor primeiramente. Também dar graças a Deus pela vida desse ministério, a pastora Haroldo, a pastora Edevaldo, o pastor Sérgio, que são responsáveis pela frente desse ministério, nos conduzindo e nos orientando acerca dos ensinamentos das coisas de Deus. Amém, irmãos? Vou pedir para os irmãos estar tomando assento, para poder a gente estar fazendo a meditação do texto bíblico que a gente vai escorrer nessa noite. Pela misericórdia de Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também a minha esposa que está aqui comigo, minha família. Dar glórias por tudo, irmãos, tudo e tudo dá glória a Deus. Ao presbítero de Deus, ao presbítero Elias, que estão aqui na renovada, glória a Deus, glória por mim, porque eu sei que eu não sou digno, mas o Senhor é. Poderoso é a palavra dele, que nos transforma todos os dias. E eu estou maravilhado, porque eu sei que nesse Deus eu posso confiar plenamente. Amém, irmãos? Por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo do Salmo de número 57, irmãos. É para a nossa meditação. O Espírito Santo separou para nós, estamos ouvindo nessa tarde de domingo, para sairmos daqui um pouco mais encorajados e mais animados para seguir essa batalha. E nós sabemos que não é contra pessoas, é uma batalha travada no reino espiritual, uma batalha que é carne, lutando, militando contra o Espírito o tempo todo. Mas para a glória de Deus nós estamos de pé. Bem-aventurados são aqueles que vão permanecer firmes. Amém? Aqueles que perseveraram até o fim. É para isso que nós somos chamados, para perseverarmos. A Bíblia diz que Deus não vai ter prazer naquele que retrocede, aquele que põe a mão no arado e torna para trás. Esse não agrada a Deus. Então vamos perseverar, amém? Salmos de número 57. Eu vou ler apenas um verso para a nossa meditação. Nesse dia de hoje a gente vai discorrer aqui, que eu tenho colocado já no meu coração para ter estudado. Já estou com os olhos pesados de tanto ler, mas eu glorifico a Deus porque o primeiro que aprende sou eu, irmãos. Eu sou o primeiro que aprende. E quando eu aprendo, eu já começo a encher meu coração de temor, porque eu sei que a palavra de Deus é poderosa e está falando comigo. A palavra que nós temos é essa aqui, verso 7 aqui do Salmo número 57. Preparado está o meu coração, vírgula, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Amém? Nós estamos diante de um título, um tema hoje que é uma participação do grupo de louvor, e de suma importância nós aprendemos isso. O salmista aqui está falando e repetindo duas vezes: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Agora imagine se alguém consegue cantar e salmodiar a Deus se o coração de não estiver preparado. Sabemos nós que é Deus que sonda o nosso coração e sabe toda a intenção que está dentro dele. Não adianta tomarmos o microfone aqui e somente manter as aparências e falar somente da boca para fora, porque Deus ele conhece o coração. Amém, irmãos? Que maravilha! Que maravilha! Irmãos, eu tenho uma palavra introdutória aqui para esse culto de hoje. O Salmo 57, ele vai do 1 até o 11, né? Nós entendemos por esse salmo, a gente vai ler, porque eu costumo ler tudo. Às vezes a gente separa um versículo, mas a gente às vezes discorre entre a administração, outros versículos que estão contidos aqui no mesmo salmo. Nós sabemos que é um cântico, né? Mas, para nós compreender o texto melhor, este salmo ele é conhecido como o amor fiel de Deus. Amém? E nós entendemos que Davi ele estava aqui passando por uma situação difícil, justamente estava sendo perseguido pelo rei Saul. E a gente encontra lá em 1 Samuel 22, 24, e ele estava passando por uma situação terrível ali. Mas com tudo isso, ele falou que o coração dele estava preparado. Porque nós sabemos, irmãos, eu tenho lido os salmos, a gente sempre está olhando as epígrafes dos salmos para a gente ver o que está escrito. Então aqui está escrito: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Se você for ler cada epígrafe, que é esse texto em negrito que está em cima, antes de chegar ao texto, esse contexto, você vai entender
E todos têm uma situação. Cada um tem uma situação pela qual está passando. E é terrível. Assim, a gente vai lendo e a gente vai compreendendo. É terrível a gente pegar e querer louvar a Deus ou engrandecer o nome de Deus somente quando nós estamos passando por situações terríveis. É por isso que a Escritura Sagrada está aqui em nossas mãos, para nós aprendermos isso aqui. É tudo exemplo para nós. E para a gente se alegrar quando a gente estiver com o nosso coração preparado para louvar a Deus, salmodiar a Deus, sempre com a mesma alegria. Não só quando estamos passando por uma dificuldade, por uma perseguição, mas sempre com a mesma alegria constante em nosso coração. Alegria própria que vem do Senhor. Porque a Escritura Sagrada ela diz: a nossa alegria ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então que nós possamos estar sempre alegres, independente das situações. Porque o rei Davi aqui ele passou por uma situação, está passando por uma situação terrível, ao ponto de ser encontrado até numa caverna. Encontrou ali com 400 homens ali dentro de uma caverna, ficou preso, foi perseguido. Mas com tudo isso o coração dele estava preparado. E nosso coração esteja sempre preparado para nós louvarmos e salmodiarmos nosso Deus. Amém? E o nosso Deus ele nos dê força. Um tema que eu tenho para essa palavra hoje é desperta a vida de louvor. Despertando a vida de louvor. Para nós podermos despertarmos a vida de louvor. E sim, a gente vai procurar aqui discorrer algo que a gente estudou aqui acerca do que é o louvor. Principalmente quando se trata de louvor na igreja. Eu fui fazer uma pesquisa para ver desde quando começou, mas se a gente for procurar mesmo dentro da Bíblia, a gente já vai ver que em algumas guerras, em algumas restaurações de templos, construção, quando estava em restauração, sempre eles preparavam os cânticos para que o Senhor fosse louvado. Então o louvor sempre esteve dentro da Escritura Sagrada, e com o tempo foi trazido para dentro da igreja, para dentro das congregações, e a gente vai aprendendo. Só que, para mim, assim, que tenho 13 anos assim, de conversão, eu vejo que quando eu comprei a minha primeira Bíblia, ela tinha todos os hinos da água cristã. Tem todos, estava escrito. E eu começava a ler aqueles hinos. Alguns deles, quando comecei a ouvir também hinos da água cristã na igreja. E a gente fica imaginando, não sei como era o culto antigamente, né? Pelo menos assim, às vezes a gente vai procurar umas pesquisas para ver como que era, a gente vê uns hinos antigos que eles tocavam, né? E se você prestar atenção nas letras, aí a gente fala, não, mas a gente está no século XXI, mas é só que o importante do louvor é você prestar atenção naquilo que ele está falando, a letra, a quem que está exaltando aquele louvor. Amém? É isso que é importante. Quando você vê um hino antigo daquele, por mais que seja um hino lá do sertãozinho lá que as pessoas estão, mas quando você começa a prestar atenção naquela letra, irmão, o Espírito Santo de Deus que capacita aquela pessoa para escrever aquele hino que glorifica somente a Deus, é uma coisa linda e maravilhosa. Porque Deus ele se agrada do louvor. A Bíblia fala todos os louvores que são entoados aqui são para Deus. Quando Deus se agrada do louvor, ele se manifesta no meio da gente. E pela sua misericórdia nós conseguimos participar de uma graça que é derramada sobre nossas vidas, nos faz alegrar, nos faz nos quebrantar, nos faz chorar, porque a palavra de Deus é poderosa. E nós somos criados para adoração, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Amém? Então que nessa tarde, irmãos, nós tenhamos essa consciência de que todo culto, quando se coloca aqui, culto de louvor, o louvor é para Deus, não é para agradar o ser humano. Só que quando Deus se agrada do louvor, ele se manifesta. A Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores, entre os louvores do seu povo. E isso é de suma importância para nós, amém? Então, nesse estudo que eu fiz aqui, meu iPad descarregou a bateria, que não está funcionando mais, então eu tive que fazer aqui pelo estudo. Mas eu glorifico a Deus. Então, o que significa louvor? Vamos lá. Louvor, o ato de louvar é reconhecer o bem que recebemos ou a bondade de alguém. Então, o ato de louvar é isso. É nós reconhecermos, né, o bem que recebemos ou a bondade de alguém. Amém, irmãos? Isso é louvor. Isso que significa louvor. E para nós reforçarmos, a gente vê em Romanos 11:36 que está escrito assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Então nós estamos aqui para glorificar a Deus. A ele seja a glória para sempre.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor. Amém? Então, Romanos 11:36, guarda esse versículo. Todas as vezes que você vê aqui uma manifestação, um grupo de louvor cantando e agradando a Deus, Deus se manifestando, não fica olhando para aquele grupo de louvor e apontando o dedo e falando, não é como ele é assim, se ele não vier não vai ter mais, não, porque é Deus. É Deus que se agrada, e quando Deus se agrada, certamente ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ele não dispensa de ninguém de mãos vazias. Amém, irmãos? Então, ao contrário do que muitos pensam, o louvor é diferente da adoração. Vamos prestar atenção aqui. Pois adoração significa dedicar todo o seu amor e vida a Deus. E o louvor é uma das maneiras pelas quais adoramos a Deus. Amém? Vou explicar bem detalhado. Eu não prego, eu ensino, eu não pulo, não salto, mas eu gosto de explicar bem detalhado para que as pessoas saibam aqui compreenderem. Então, adoração significa dedicar todo o seu amor e vida a Deus. Isso se chama adoração. Agora, já o louvor é uma das manifestações pelas quais adoramos a Deus. Quando nós o louvamos, nós estamos manifestando que nós adoramos a Deus. É uma coisa maravilhosa. Amém? Quando você abre a tua boca para adorar a Deus, você está se manifestando que você ama a esse Deus maravilhoso. Expressão do nosso amor, gratidão pela vida e por tudo que o Senhor fez por nós. Eu, irmão, choro assim do nada. Porque quando eu vejo o que Deus fez por mim e que eu jamais poderei retribuir, eu só posso derramar lágrimas diante dele e dar graças o tempo todo. E procurar fazer o que agrada a ele, que é viver uma vida em santidade, uma vida separada, uma vida prestando atenção no que a palavra dele ensina. Amém? A pergunta é: louvor é apenas música? É? Alguém sabe responder? Louvor é apenas música? Não, né? Vamos lá então. No meio cristão, comumente associamos o louvor às canções, mas nem o louvor e muito menos a adoração se resume à música. O louvor e a adoração começam. Aonde que começa o louvor e a adoração? Aqui, ó, no nosso interior. O louvor e a adoração começam em nosso interior, aqui dentro, flui dentro de nós. Quando nós somos gratos a Deus e reconhecemos a sua graça, o seu favor imerecido, a sua misericórdia para conosco, aí surge dentro de nós esse louvor e essa adoração. Já a música é tema central. Quando falamos de louvor, pois é uma das principais maneiras que utilizamos quando nos reunimos como igreja para louvar a Deus, um dos motivos disso é que a música possui uma natureza unificadora. Por meio dela, toda a igreja, em uma só voz, expressa a sua gratidão e necessidade de Deus. Isso através da música. Por isso que eu acho maravilhoso, eu fico maravilhado ali naquela igrejinha japonesa quando eu vou, porque na hora de louvor ali, são todos idosos, mas todos eles se levantam. Não interessa como está. Lógico que a gente tem que respeitar as condições de cada um. Lógico. Se levantam porque também. É obrigatório se levantar. Mas todos entoam numa só voz aquele cântico que eles estão cantando espiritual ali, parece um coral de anjos, irmãos. Assim, aquela voz assim, ele não tem esse negócio de voz feia e voz bonita. Quando todos se unem numa só voz, ela parece com um sopro, assim, que coisa linda. Outro dia até mostrei um vídeo lá, e como eu estava gravando, eu mostrei com esse mexicano que trabalha comigo lá na frente. Só que eu entrei por trás falando no alto do vídeo. Nossa, quem é essa voz que está aqui atrás? Porque eu não falar, né? Falei, eu podia ter ficado quieto, eu vi só o coral junto lá, estava todos eles unidos, estava lá para trás, né? E a minha voz ressoou ali mesmo. Já que eu não canto mesmo, não tenho uma voz boa para cantar, mas ressoou ali por trás, e ele viu e falou, que voz é essa? Podia não ter cantado essa aí, né? Deixar só lá, né? É verdade. Mas é para você ver como que é a união das vozes ali. Porque ali ninguém repara se tem voz bonita ou feia. Ali sai um coro bonito, algo lindo que agrada a Deus, e a manifestação é extraordinária. Né? Às vezes até ali, mesmo ali sendo uma igreja presbiteriana renovada, mesmo sendo japonês, mas eu às vezes me quebrando, só de ouvir. E perceber o mover de Deus ali, recebendo aquele louvor daquelas senhoras idosas ali. O coração temeroso. Tudo bem? Vamos continuar com o nosso aprendizado aqui. Eu me parei aqui. Então vamos lá, eu parei aqui. Um dos motivos disso é que a música possui uma natureza unificadora. Une as pessoas, une numa só voz, né?
Por meio dela, toda a igreja, em uma só voz, expressa sua gratidão e necessidade de Deus. Ali, aquele cântico, expressando, amém? Então, de nada adianta, no entanto, cantar e tocar instrumentos quando em nosso coração não sentimos a gratidão e o amor real do nosso Salvador. Então, não temos esse sentimento, não adianta. Você só está cantando da boca para fora. Porque Deus conhece, amém, irmãos? Também é verdade que a manifestação do louvor é essencial, amém? É ou não é? Ao manifestarmos a nossa adoração e o nosso louvor, o mundo descobre sobre o amor do Senhor. É verdade ou não é? Eu já ouvi pessoas dando testemunho de pessoas só louvando na rua, fazendo culto na rua. Outros passavam na frente de casas assim, as pessoas ouviam aqueles hinos ali, e paravam para ouvir, e ouviam muito, e havia naquela época muitas conversões. Eu já ouvi falar isso aí. As pessoas que eram bem antigas. Eles falavam que esse louvor assim, que as pessoas passavam, ouviam, até paravam, ouvia aquilo lá e era tocado. Porque era uma música que era direcionada para o próprio Deus, mas que naquele momento que aquela pessoa ouvia, Deus se manifestava ali, através do Espírito Santo, tocava o coração daquela pessoa. Amém? Jesus, ele disse, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 15 e 16. Vou abrir aqui. Mateus capítulo 5. Se já está aí, vocês vão poder ler. Mas eu vou ler porque eu acho maravilhoso ler aí. 5, 15 e 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Olha só. Ninguém se acende a candeia, 15 primeiro, e assim coloca, nem se acende a candeia, se coloca debaixo de alguém, mas um velador, dá luz a todos que estão na casa. Então é isso que o louvor faz. Às vezes está tocando em algum lugar, o som alto, a pessoa está passando e ouve, e ali é tocado por aquele hino, por aquela canção, e acaba se convertendo a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é o poder, irmãos, o poder do louvor. Amém? Além de glorificar Deus, o nosso louvor é capaz de realizar muitas coisas em nossas vidas e em nossos irmãos. Então vamos aqui entender um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto aqui, como podemos expressar o louvor na igreja e em nossas vidas. Então o primeiro ponto aqui, ajudando os necessitados. E eu vou passar o verso bíblico para vocês. Olha só. Esse verso bíblico está aqui em Filipenses 4, 18 a 19. Olha só. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Essa aqui está em outra tradução, tá? Estou completamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Então, isso é louvor a Deus também. Você pode ter certeza que isso é louvor a Deus. Quando você estenda as suas mãos com necessidade, irmãos, você está louvando a Deus. Eu tenho passado uma luta esse mês aqui, ó. Hoje é dia 18. Eu peguei uma caixa de produto lá no mercado brasileiro do irmão Márcio, comprei os pacotinhos, empacotei, estou lutando para entregar ali. Não é pessoas necessitadas de alimento físico, é pessoa necessitada de Jesus. E ali eu coloquei um doce, o wafer dentro e coloquei aquela revista. E no primeiro dia eu levei 3, falei, vou levar 3 no primeiro dia. Orei a Deus, me orando, levando glória e não consegui entregar. Aí vai o segundo dia, eu falei, meu Deus. Aí no segundo dia Deus preparou para essa pessoa veio ao encontro, não foi eu. Eu falei, Senhor, eu não vou entregar para as pessoas que eu quero, eu vou entregar para as pessoas que o Senhor quer. Aí Deus me mandou de frente para mim, eu cheguei, já entreguei 1, 2, 3. Falei, oh, glória a Deus, aleluia. Porque é Deus que faz isso, mas não é a gente que tem coragem, irmão. A gente fica ali com temor, uma coisa, porque a gente está mexendo no reino das trevas, a gente está mexendo no mundo espiritual, onde uma pessoa pode receber uma palavra daquela e ser tocada pelo poder do Espírito Santo e se converter a Deus. Até agora, acho que eu consegui entregar só 9, mas eu glorifico a Deus, porque a Bíblia diz que uma alma vai mais para o mundo inteiro. E eu não estou entregando a quem eu olho, a quem eu gosto, a quem me agrada, eu estou entregando a quem Deus vai me direcionar.
E eu glorifico a Deus. Hoje consegui entregar o meu vizinho de frente. Foi o primeiro que a gente foi fazer uma apresentação lá, quando nós compramos uma casa, ele já veio. Até arrumou briga, queria arrumar uma confusão lá com o rapaz lá. E hoje eu fui lá, bati na porta, com a esposa dele e falei: Deus, obrigado, Senhor. Depois que eu levantei da oração. Porque eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus ela opera milagres aqui. Isso eu não deixo de semear. Então, irmãos, às vezes a gente pensa, para ajudar os necessitados, ajudar é assim, é como? É dando isso, é dando aquilo, não. Se você puder entregar uma palavra de Deus para aquela pessoa, porque às vezes a necessidade da pessoa, nem toda ela é financeira. É necessidade espiritual, tem necessidade física, tem vários tipos de necessidade. E Deus é que nos mostra isso. Amém? Então continuaremos, irmão. Façamos o bem enquanto a gente não está tendo. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Então não se esqueçam de fazer isso, irmão, porque isso glorifica a Deus. Quando repartimos o que temos com os necessitados, estamos glorificando a Deus. Amém? Quem concorda com isso? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Glória. A Bíblia ensina que somos a imagem e a semelhança do nosso Deus e que devemos cuidar dos nossos irmãos sem pensar no benefício próprio. Isso é sem pensar no seu benefício próprio. É cuidar, fazer o bem sem olhar quem, sem ficar esperando receber alguma coisa. Amém? Porque Deus é que vai suprir. Cuidamos de nossos irmãos, porque o Senhor cuidou de nós quando estávamos perdidos e desabrigados em nossas, sem nos cobrar nada. Difícil Jesus. Jesus até hoje ele não me cobrou nada. Não me cobrou nada. E continuou cuidando de mim. Quando agimos em obediência e imitando o nosso mestre, glorificamos o seu nome e o louvamos por nossas vidas. Oh, glória a Deus. Amém? Quando nós fazemos isso, irmãos. O segundo ponto aqui que eu vou falar é confessando a fé em Deus. Ó. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Então nós oferecemos sacrifício de louvor, que é os nossos lábios que confessam o nome dele. Nós temos que ter essa certeza da confissão da nossa fé. E a nossa fé está em Jesus Cristo. Toda a confissão que nós fazemos é em Jesus Cristo. Nós temos que confessar que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vai vir nos buscar. Essa é a nossa confissão de fé. E a nossa esperança que nós estamos aguardando a qualquer momento, como foi cantado aqui. Amém, irmãos? Então, quando confessamos a nossa fé no Senhor, estamos honrando o seu nome e manifestando nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Todas as vezes, não se esqueça disso. Todas as vezes. Nossos lábios devem sempre contar as maravilhas que recebemos de Deus e expressar a alegria que temos pela misericórdia que Ele teve conosco. Aleluia. Oh, meu Deus. É por isso que eu não paro de dar glória a Deus. Eu posso ficar do jeito que eu for. Também que ninguém conhece o meu interior, só Deus. Mas eu posso ficar arrebentado, eu posso estar cheio de... Mas eu não cesso de dar glória a Deus. Eu abro a minha boca e dou glória a Deus. Porque eu sei que isso glorifica a Deus. Eu sei que Ele se agrada. Deus nos fez para adorá-lo em espírito e em verdade. Então, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, nós não precisamos procurar Ele. A Ele procura. A Bíblia diz que aqueles que o adoram em espírito e verdade, a eles Deus procura. Então, quando você adora Deus em espírito e verdade, você pode ter certeza que Ele já te achou. Alamaçu. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Você pode ter essa certeza. E Ele já está bem adiante de você, quando você adora Ele em espírito e verdade. Terceiro ponto aqui, glorificando a Cristo. Olha só, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, para a meditação dos irmãos depois. Amém? Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, devemos louvá-lo com nossas vidas. Amém? Então, irmãos, louve a Deus, pois Ele nos escolheu para manifestar o louvor, o nosso libertador. Ele nos escolheu para nós manifestarmos o louvor deles. Amém? Há um propósito de que nós esperamos a Cristo, louvemos a sua glória. Esse propósito é bíblico, viu? Esse propósito é bíblico.
E agora vamos com música, olha só. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Salmos 98, verso 4 e 6. Se a gente for pegar os salmos aqui, todos eles, irmão, só vai falar de louvor a Deus. Só vai falar de louvor a Deus. Tem aqueles que as pessoas estão reclamando, estão fazendo orações ali específicas também, mas tudo num cântico, agradecendo por algum livramento, que nem esse que nós temos aqui agora. Amém? A música é um dom dado por Deus para que manifestemos nossa gratidão com cânticos espirituais. Olha só, cânticos espirituais. Já está falando, não é cântico mundano, não. É cânticos espirituais. E todo cântico espiritual que é entoado, esse Deus se agrada. Cântico que glorifica a Deus, não que levanta o ego do homem. Já isso aí já tem isso que todo mundo aí cantando. Amém? Além de louvá-lo, a música nos permite exultar em grande alegria, unidos sobre a glória e bondade que recebemos de Deus. Então a música nos faz exultar em grande alegria. Por isso que nós nos alegramos, irmãos. Se tivesse um culto de música o tempo todo aqui, que glorificasse a Deus, porque na música, na letra da música você já recebe uma palavra, já tem a palavra, né? A nossa natureza aqui já tem aquele, né, tudo de se alegrar com as músicas, já é uma maravilha. E quando Deus recebe, então é melhor ainda, porque aí desce a graça dele sobre aquilo que nós já estamos alegrando, irmão. Glória a Deus. O culto fica uma maravilha. Oh, glória! Aleluia! Então agora mais um ponto aqui, para glorificar a Deus. Estou falando para nós louvarmos a Deus, ó. Com tudo o que falar ou fizer. Isso também glorifica a Deus. Com tudo que nós falamos ou que nós fizermos, amém? E tem um texto aqui para nós, aqui, Colossenses 3,17, está escrito assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Amém? Então tudo que nós fizemos, seja com palavras, seja com ações, tudo glorifica a Deus. Então não precisamos e nem devemos esperar ocasião para louvar ao Senhor. Em todo o nosso comportamento, toda a nossa atitude, nós louvaremos. Pelo contrário, toda a nossa vida, tudo que fizermos e fazemos, deve ser em primeiro lugar para a sua glória, com um coração cheio de gratidão. Amém? Esse coração que nós vimos aqui, nós vemos no verso 7 aqui. Isso inclui, presta atenção, seu trabalho difícil, a limpeza de casa, cuidar dos filhos, doentes, e qualquer outra tarefa que tenhamos de desempenhar, mesmo em meio às dificuldades, nossas atitudes devem demonstrar nossa gratidão e confiança no Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Tudo, irmão, tudo. Ah, porque eu estou doente, vou ficar no canto ali, vou ficar. Não, vou glorificar a Deus. Eu vou glorificar a Deus, irmão. Teve muita gente que pregou o Evangelho, se a gente for olhar o que Jesus Cristo passou, o que o apóstolo Paulo passou. Se você for ler a respeito dos 12 apóstolos, a morte de cada um deles, as condições, irmão, porque nós não somos daqui, irmãos. Quando chegar a nossa hora, nós vamos. Se ele vir atrair nós através daquele rapto, que é o arrebatamento, oh meu Deus, irmãos, é maravilhoso você poder falar de que nós estamos esperando Jesus voltar para qualquer momento, e também nós temos essa certeza dentro do nosso coração, e isso ser confirmado diante de Deus, que realmente nós queremos isso. Porque se você não quer, Deus não vai te levar junto. Sim, Deus não obriga ninguém ir. Se você não quiser, você fica. Desfruta de mais algumas coisinhas aqui. Ah, eu não casei ainda, eu não arrumei uma namorada ainda, eu não conquistei aquilo ainda. Fica então. Mas eu quero ir. Eu quero ir, meus irmãos, eu quero ir. Eu não vejo a hora. Fechar meus olhos aqui nessa terra. Eita, meu Deus. Lá não vai haver lágrima, não. Eu não estou chorando de tristeza, mas lá não vai haver lágrima nem de tristeza. É só alegria o tempo todo, Deus. Pense nisso com o teu coração. Eu sei por isso. Amém? Mais um. Que louva a Deus. Com o coração e não só com os lábios. Aqui está em Efésios 5, 19 e 20. Eu vou ler.
falando entre vocês, sem murmuração, sem reclamação, sem ficar questionando coisas do mundo, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com a tua boca e com o teu coração, você também pode louvar a Deus e dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta cantarmos a gratidão a Deus se em nosso coração estamos quebrados e sem confiança de que o Senhor nos cuida e salva. Se não tiver essa confiança, não adianta cantar. Está cantando e jogando conversa fora. Por isso é tão importante saber que Deus observa o coração, sabe as intenções de alma e do espírito. Então não devemos agir com hipocrisia. Antes devemos ser sinceros com Deus, em amor, e crer que Ele cuidará de tudo o que precisamos. Amém? Seja sincero, porque Ele conhece nosso coração, irmãos. A nossa fé e esperança louvam também ao Senhor. A fé que você tem de estar servindo e a esperança de que Ele vem, louva. Porque Ele fala, Ele tem fé, está vivendo pela fé, que até aqui eu vou vir, e tem a esperança. Então isso é louvor para Deus. Amém? Então vamos agora falar mais um ponto aqui. Qual o poder de louvar? Mais versículos para nós. Vamos lá. Quem gosta de versículo bíblico, quem gosta de Bíblia, vai. Aleluia. Qual é o poder de louvar? Olha só. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Presta atenção. Eu o guiarei e tornarei a dar consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Então o poder do louvor ele pode curar. Esse texto você vai encontrar lá em Isaías 57, de 18 a 19. Amém, irmãos? Então por isso ele cura, o louvor cura. Quando estamos tristes, fracos e doentes, é nosso louvor e nossa confiança no Senhor que garante que receberemos paz para enfrentar o que precisamos. Amém? Amém ou não amém? Jesus curará a nossa incredulidade, medo, dor e preocupação, e nos dará paz em tudo, a fim de que continuarmos firmes. É só Jesus que pode fazer isso. E Ele faz tanto no espiritual como no físico. Ele faz, irmãos. Jesus é especialista em prolongar o tempo de vida da gente na terra. Ele não fez, ele mandou o profeta Isaías voltar lá e falar para o rei Ezequias: ó, você vai viver mais 15 anos ali. Ezequias não tinha nada para fazer mais ali. A única coisa que ele tinha era uma parede ali. Ele só virou o rosto para a parede e falou: ah, Senhor, o Senhor sabe como que eu tenho vivido diante do Senhor. Irmãos, quando Deus sabe como você tem vivido diante dele, como ele virou a parede com tanta certeza de que Deus sabia como que ele estava vivendo diante dele. Não é para nós vigiarmos, irmãos, como nós estamos vivendo? Mas quando a coisa apertar, nós virarmos para a parede e falar: o Senhor sabe. E Deus não virar a cara e falar: eu sei mesmo, tchau. Ah, meu Deus, ele é Cristo, hein? Mas Deus falou para o profeta: volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, porque verdadeiramente eu sei como que ele está vivendo na minha presença. Lá, sobre, cara, espiritual. Quando Deus sabe como você está na presença dele, é maravilhoso, mesmo. É maravilhoso quando Deus sabe como você se encontra na presença dele. Quando você fecha seus olhos, quando você dobra os teus joelhos, quando você fala, você sente aquela resposta de Deus, porque Deus sabe como você está. Coisa horrível é você estar todo sujo, imundo diante de Deus, cheio de pecado, de engano no coração. É coisa horrível. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o rei virou o rosto para a parede ali e falou: o Senhor sabe como que eu estou? Louvar, irmãos, nós louvamos, também traz perdão para os pecados. Presta atenção. Olha só: prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Oséias 14, 2. Marca aí.
Olha que coisa linda. Oh, meu Deus, dá vontade de levar vocês. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Então prepara lá o teu coração e volta para Deus. E peça-lhe. Perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos. Porque te oferece, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Uma coisa é oferecer o fruto dos teus lábios para Deus. É uma coisa maravilhosa, irmão. Você poder abrir a boca e não sair besteira. Não saia nada do fruto dos nossos lábios. A Bíblia fala, né? E Deus ele perdoa. Oséias 14:2. Quando louvamos, contamos com a misericórdia de Deus, que ouve o clamor de nosso coração e nos purifica, nos limpa e nos renova. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, irmãos. Amém? E tem mais uma parte aqui que às vezes a gente não gosta muito. Louvar também ensina e admoesta. Está meditando aí. Presta atenção aqui no que eu vou ler agora. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Alama sobre canta alamanai. Colossenses 3,16, irmão, para não ficar sem um texto, para vocês depois meditarem. Ensine e aconselhe-se uns aos outros. Foi para isso que Deus criou uma família na terra, cristãos. Foi para isso. Ensinar e aconselhar. Está fazendo coisa errada? Vai com mansidão, vai com amor, vai com o coração quebrantado, mas aconselha, ensina. Amém? Porque isso é salvo. Isso agrada a Deus. Ao nos reunirmos como igreja, pequeno grupo ou irmão, temos o poder de louvar a Deus. Enquanto aprendemos, ensinamos e aconselhamos uns aos outros. Amém? Então, quando nós aprendemos, nós ensinamos uns aos outros. É isso que nós somos chamados, irmãos. A sabedoria de Deus chega a nós por meio dos salmos, do estudo da palavra, dos cânticos e da real gratidão em nosso coração. Então, essa sabedoria de Deus, ela chega dessa maneira para nós. Por meio dos salmos, do estudo da palavra, dos cânticos e da real gratidão em nossos corações. Aí chega a sabedoria de Deus. Irmão, nós estamos aprendendo aqui uma coisa maravilhosa, irmãos. Aqui durante essa semana que vem, que vai se iniciar, nós estamos caminhando para o final do ano. Nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão a Deus. Se a gente for parar para pensar esses 3 anos, 2019 até aqui, quantos já foram recolhidos? E nós estamos aqui ainda. Deus nos dando essa oportunidade, nós aprendemos hoje. Oh, meu Deus, que maravilha, irmão. Tá certo, irmão. Alguns foram recolhidos, Deus, pela vontade de Deus, talvez esteja na glória, porque Deus já recolheu. Agora teve uns que foi. Tipo uma pessoa que tem muita gente que procura, irmãos. Tem gente que antecipa o tempo de Deus na vida dele. Tem muitos que acontecem, que fazem isso. Que tira a sua própria vida, vai fazer isso. Esse dia, nós estávamos vendo lá uma coisa lá, um casal, uma família indo para a igreja. A parte de trás estava sem cinto, na frente tinha cinto. O cara embriagado, mais de 100% de álcool, no zona principal assim, ó, arrebentou. A pessoa que estava no banco de trás arremessou 2 crianças e uma senhora, estava indo para a igreja, a reportagem falou. Os 2 que estavam na frente com cinto, não foram arremessados, estavam no hospital, mas os 3 de trás, infelizmente. As 2 crianças, não sei se faleceram, mas a senhora faleceu, estava sem cinto. Estava indo para a igreja? Estava. Mas estava fazendo o que é certo? Não tem que usar o cinto de segurança? Não é lei para usar o cinto de segurança? Ele tem que obedecer a lei dos homens? Sabe por que está no banco de trás e não vai usar? Agora ela estava indo para a igreja porque Deus salvou, irmão. Deus salva. Se Ele quiser, Ele salva. Mas a gente tem que estar atento também aqui, na nossa maneira de nos conduzir, né? Temos que fazer o que é certo, irmão. Não adianta. Não adianta, não? Então vamos mais um ato de louvor aqui. Louvar aproxima os que não conhecem a Deus. Vamos caminhando. Olha só. Eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Olha só, nós glorificando aí em meio aos gentios. Os irmãos já sabem que gentios, graças a Deus, na escola bíblica, eles sabem que gentios são aqueles que não querem saber de Deus, não querem ficar de fora, né? Mas nós podemos glorificar Deus diante deles. A oportunidade é grande de alguns se converterem e aceitar Jesus Cristo. Então glorifica a Deus diante dos gentios, porque eles estão vendo você, estão vendo a tua maneira de se comportar.
Você é a Bíblia que ele não lê, que ele não abre para ler. Então glorifica a Deus. Isso louva a Deus, amém, irmãos? Esse texto é Romanos 15, 9, tá? Então devemos glorificar a Deus, viver da maneira que o honra e demonstrar nossa gratidão perante a todos. Então é perante a todos. Tem gente que serve a Deus e fica murmurando, reclamando das coisas, principalmente diante de ímpio. Aí ímpio abre a boca e fala, mas você não disse que serve a Deus, Deus está andando, por que você anda reclamando? Olha o cuidado que nós temos que ter na vida aí. Porque nós temos que glorificar a Deus diante dos ímpios. A murmuração fez o povo rodar, eliminar Israel há 40 anos. Um percurso que, segundo os estudiosos, era 40 dias. Né? Sei lá assim. Sei que foi 40 anos rodando, murmurando. Então, irmão, diante dos ímpios, glorifica a Deus. Se o ímpio falar, por que você é feliz assim? Porque o meu Deus, a alegria do Senhor é minha força. Por isso que eu glorifico a Ele. Ah, mas por que está assim, te perseguindo aqui? Você não fala. Irmãos, glorifica a Deus diante dos ímpios. O louvor que sai da nossa boca, glorifica a Deus. Amém? E principalmente aqueles que precisam conhecer. Muito mais do que as nossas palavras, é a maneira como vivemos que atrai as pessoas ao nosso redor para a verdade da palavra. Então nós somos instrumentos do Senhor em nosso modo de viver abundante em louvor e gratidão para salvar quem nos rodeia. Então aqueles que estão de volta de nós, que ouvem ver nosso testemunho, nós temos, é igual os irmãos logo no começo lá. Ah, isso aqui andava com Deus, isso aqui, Pedro até negou, né? Ó, isso aqui você, Pedro, já estava escrito que ele ia negar mesmo, né? Mas negou, né? Mas o povo sabia, né? Que ele estava com Jesus. E os ímpios lá fora vêm perceber e desconfiar e saber que nós andamos com Jesus Cristo. Não está escrito na nossa testa, não. Mas o nosso comportamento, a nossa atitude, isso aí é o que vai fazer a diferença, amém, irmãos? Mais um. Louvar a Deus liberta. Daqui a pouco nós vamos caminhar para o final. Olha só, esse texto aqui é o que está em Atos 16, 25 e 26, né? Que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, né? Os outros três ouviram, de repente houve um terremoto tão violento, né? Que o alicerce da prisão foi abalado ali. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ali, trancados, chicoteados, sem merecer, arrebentados ali, mas louvaram a Deus naquela situação toda arrebentada. Atos 16, 25 a 26. Então presta atenção, em situações de crise, devemos seguir o exemplo desses apóstolos, que não se renderam ao desespero, pelo contrário, louvaram a Deus. Eles louvaram ali dentro mesmo, daquela situação que eles estavam. O poder do Senhor se manifesta fortemente em nossas vidas, na medida que confiamos nele para enfrentar nossas principais batalhas, sabendo que Ele cuida de nós. Aleluia. Quando você sabe que Deus cuida de você, oh meu Deus. Então presta atenção aqui agora para aqueles que possuem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. É só que se a gente extinguir ele, entristecer ele, já viu. Aí já viu que ele se afasta mesmo. O coração da pessoa endurece, o semblante muda. E a gente percebe, o espiritual percebe o discernimento que Deus dá. Então sabe que aquele brilho, tem aquele sorriso, não é aquela coisa fingida. Porque o próprio Espírito Santo, ele testifica quem é filho de Deus e quem tem o Espírito Santo de Deus, amém? Então, sendo os que possuem o Espírito Santo, são constantemente consolados e protegidos. Então, se você tem o Espírito Santo, constantemente você está sendo consolado e protegido. Amém? Você sabe o que é essa proteção e esse consolo? É quando o teu coração se alegra em meio a qualquer coisa que está acontecendo, você não consegue se abater. Isso é o Espírito Santo testificando que ele está te consolando. E ele nos faz ser capaz de enfrentar os principais problemas com gratidão e louvor. Com gratidão e louvor, o Espírito Santo nos permite a suportar todo tipo de carga que vier, irmãos. Oh, glória a Deus. Alamachu. Damasco, Manabaixo. Eita Jesus. Aleluia. Vamos correr aqui já para. Agora eu vou tocar num ponto aqui importante que nosso irmão do louvor está aqui. Como deve ser o louvor da igreja? Vamos tocar alguns pontos aqui. Olha só. O louvor e a adoração são individuais. Devemos oferecê-los constantemente ao Senhor, tanto o louvor como a adoração, né?
não somente quando nos reunimos como igreja, porém é indispensável que participemos do louvor com outras pessoas do corpo de Cristo. Amém? Se o corpo de Cristo é um corpo, o louvor está aqui, é só o louvor que vai cantar? Não tem outras pessoas participar também? Isso é na igreja, o corpo de Cristo, para glorificar Deus. A Bíblia não fala que vamos reunir, uns têm cântico, outros têm salmos, outros têm, né? Então não podemos abrir, fechar essa porta para aqueles que, porque eu tenho a voz que tem, entra no coral, coisa linda. Por isso que eu falo, eu prefiro o coral porque a minha voz é. Só Deus que sabe como ela é, ele recebe o jeito que ela é, porque ele sabe que é de coração. Não é aquela voz que o homem vai olhar e falar, com a esquerda nada, que eu acabei de falar lá atrás, não, irmão. Então vamos entrar no corpo, amém? Todo mundo no corpo louvando a Deus. Amém, irmão? Porém, é indispensável que participemos do louvor com outras pessoas do corpo de Cristo, para verdadeiramente glorificar o Senhor e sermos capazes de obedecer ao que Ele nos mandou. O que Jesus nos mandou? Nós somos feitos, nós não fomos feitos, ninguém de nós, para viver sozinhos. Ninguém. Senão Ele não teria feito a Eva não ia ficar com Adão. Já começou lá. Então Ele não quer que nenhum de nós seja assim. E muito de nossas atitudes e obrigações como filhos regenerados diz respeito ao que fazemos por nossos irmãos. Amém? Abaixo temos alguns pontos que não podemos ser esquecidos. Então vamos lá. Quando nos reunimos como igreja para louvar o Senhor, presta atenção. O louvor na igreja não deve ser baseado em aparências. Eita glória, aleluia. Não pode ter uma roupinha bonitinha, um salto alto, vir aqui. Não é aparência não adianta. Até um mendigo, quando ele louva a Deus lá de coração, lá no lugar onde ele está, Deus visita ele. Se o coração dele estiver limpo. A roupa está suja, mas o coração está limpo, Deus visita. E isso é uma realidade. Agora vocês que queriam que está todo aqui, subir aqui, pegar o microfone, e o coração estiver contaminado, Jesus amado. Aí fala, o culto está frio, não é? Porque não tem manifestação. Como é que vai se manifestar desse jeito? Então vamos procurar santificar nossos corações. Eita glória. Queremos e devemos oferecer o nosso melhor a Deus. Isso significa que quando cantamos, pregamos, presta atenção, só quando cantamos, pregamos, damos testemunho, ou cuidamos de nossos irmãos, precisamos fazer com interesse de coração. Tudo que for fazer com interesse de coração, né? E da melhor maneira possível. Porém, lembre-se dos fariseus que faziam grandes manifestações públicas de santidade, mas por dentro eram vaidosos e egoístas. Os fariseus eram assim. Jesus repreendeu eles várias vezes. Olha lá, no segundo evangelho de Mateus, tem muitas repreensões ali. Não podemos tornar nosso louvor em competição ou numa maneira de alimentar nossa vaidade, pois isso é pecado. Ninguém está aqui louvando para competir. Eu louvo melhor, eu canto melhor. Isso é vaidade, viu? A vaidade já sabe, não tem fim, né? Não tem. Então não podemos, viu? Isso aqui é para a igreja, essa palavra. A centralidade de tudo que fazemos como igreja deve ser Cristo. Tudo que nós fazemos como igreja deve ser Cristo. Tudo voltado para Ele. Irmão, o sofrimento que Ele passou e hoje Ele vê nós aqui com o nosso coração alegre, se alegrando na presença dEle, aprendendo. Eu fico imaginando, Jesus, Ele está muito feliz lá no céu. Se teu coração está limpo diante dEle, você está fazendo coisa boa, Jesus Ele está muito alegre lá no céu. Às vezes Ele já tem até pedido, não pai, eu vou lá buscar, e pai, espera mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho que precisa ainda. Tem mais umas ovelhas ainda que ainda está espalhada por aí. E eles precisam ir atrás delas. Nós estamos aqui para isso, para ir atrás dessas ovelhas. Amém? Oh, glória. Então, a centralidade de tudo que fazemos como igreja deve ser Cristo, não nossos próprios talentos e ações. É talentoso? É. Se for para Cristo, é bênção. Se não for, já viu. A gente tem visto muitos cantores aí que começaram o Evangelho, foram para o mundo, e muitos a gente já viu o fim de cada um. Então, vamos permanecer fiéis a nosso Deus. Amém? Talento que Ele te deu, usa para a glória do nome dEle. O louvor na igreja não é apenas música. Como já falamos neste artigo, a música é apenas uma das diversas maneiras pelas quais temos de louvar ao Senhor.
Ao cantar, pregar o sermão, ou ao chorar com um irmão em luto, também estamos manifestando a natureza do nosso Senhor e glorificando o seu nome. Então, quando você canta, quando você prega, ou quando você chora com o irmão que está triste e lutado, você também está manifestando a natureza de Deus. Amém? Você viu que Jesus chorou quando viu lá Lázaro lá, né? Um verso, eles falam que é o menor verso da Bíblia. Jesus chorou quando ele viu Lázaro. Mas com tudo isso, como ele é todo poderoso, ele sai para fora. Eita, isso ele quer fazer com nós também, viu? Se estivermos mortos espiritualmente, é hoje o dia que ele vai fazer isso. Sai para fora, amassou. Lembre-se que tudo que você fizer deve ser feito de todo o coração, para que Deus sinta-se honrado por sua obediência como filho. Olha, coisa linda, irmão. Tudo que você fizer, se você fazer de coração, Deus ele se sente honrado pela sua obediência como filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Eu sou um deles. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou. Eu estou aguardando a vida dele para qualquer momento. Aleluia. Manifeste não só na igreja, mas em seu trabalho, no trânsito, na criação dos seus filhos e na lida com seus vizinhos. Ainda bem que hoje Deus deu a oportunidade de manifestar na lida do meu vizinho lá, fui lá. Ela não podia abrir a porta, porque eu estou com o pé machucado, fui lá, abri para ela, peguei o presentinho, o que é isso? Aí depois a senhora abriu. Vizinho, irmão, para quem melhor do que vizinho? Uma hora como essa daí, muitas vezes é o vizinho, o teu testemunho de vida, o vizinho vai lá e você te socorrer. Às vezes não tem, principalmente pessoas que são idosas, às vezes estão dentro de casa sozinhas, né? Os parentes, os familiares que trabalham. Se você manifestar a glória de Deus diante dos teus vizinhos, certamente eles vão falar, correr atrás e querer te prestar um auxílio. Às vezes nem porque ele quer, mas porque o próprio Deus dirige, direciona. E nem Deus fez na vida de Ciro. Pegou o Ciro, mandou ir lá e levar para o povo para trazer um avivamento. O Ciro era ímpio, né? O rei Ciro era ímpio, né? Mas Deus usou a vida dele, então Deus usa também. Mas aí tem a manifestação. Ciro podia ser ímpio, mas ele já sabia que Deus usava, né? Sabia, Deus usou. Amém? Amém, irmãos? Enfim, em todas as situações do dia a dia, a sua gratidão e a sua obediência a Deus, sendo paciente, grato e tendo a esperança e fé, assim como Ele nos ensinou. Deus diz que se não o louvarmos, as próprias pedras o louvarão. Deus disse isso na Bíblia, irmãos? Ou eu estou inventando coisa? Deus disse isso? Que se nós não louvarmos Ele, as próprias pedras vão louvar? Eu vou passar o texto para agora, o versículo. A natureza por completo manifesta a sua glória. Seja parte desse louvor. Então vamos ser parte desse louvor, bem? Está lá em Mateus, esse texto você vai encontrar lá na entrada triunfal de Jesus Cristo, quando os fariseus pediram para ficar quieto lá, né? Fica quieto aí, que Jesus estava passando entrando. Aí falou, se eles ficar quietos aí, filho, essas pedras aí vão louvar, então deixa o povo louvar. Então vamos continuar louvando a Deus, amém, irmãos? Vamos continuar dando glória? Mais uma, que o louvor da igreja deve falar a verdade da palavra e não pode ser centrado no homem. Então o louvor ele não pode ser centrado no homem. Eu posso, eu faço, eu quero. O louvor na igreja deve falar a verdade da palavra e não pode ser centrado no homem. Olha só. Nossa adoração não deve ser voltada para as nossas necessidades, para recebermos bênção ou para afirmar promessas para nós mesmos. Temos um grande problema na igreja atual e principalmente nas músicas contemporâneas do mercado gospel, que muitas vezes trazem repetições vãs e distorcem a palavra de Deus com o fim de agradar os homens, como se fosse um show. Ei, isso tem muito mesmo. Misericórdia. É verdade, né? Toca ali, tem Deus, isso é, meu Deus, deixa pra lá, Deus sabe, Deus está vendo. Esse não é o objetivo do louvor, amém? Nosso louvor deve ser útil para instruir, edificar, louvar, dar esperança e manifestar a verdadeira glória do nosso Senhor. Então o louvor é para isso, amém, irmãos? Para instruir, edificar, louvar, dar esperança e manifestar a verdadeira glória do nosso Senhor. Então não louvamos para nós mesmos, mas em meio ao nosso louvor somos restaurados, edificados e preparados pelo nosso Pai para darmos bons frutos. Amém? Então o louvor é para isso, para darmos bons frutos para esse reino tão glorioso. E o Salmo 150, no verso 1 a
Às vezes ele vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todo ser que respira. Está respirando? Está respirando? Então vamos colocar de pé. Eita porra. Vamos colocar de pé para a gente agradecer a Deus, irmãos. É para isso, irmãos. Nós não louvamos para nós mesmos. Mas tem uma coisa linda. Mas em meio ao nosso louvor, somos restaurados. Quando você louva, você é restaurado, edificado e preparado pelo Senhor para dar bons frutos. Que maravilha. Amém? Que maravilha. Vamos orar. Pai querido, eu estou aqui na dependência do Espírito Santo e eu quero te agradecer, Pai. Talvez tenha sido uma mensagem um pouco cansativa, mas os teus filhos, Pai, estão aqui. Glorifica o teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor, restaura o vigor do cansado nessa tarde, nesse início de noite. Fortalece os teus filhos, Pai, para que eles tenham um retorno abençoado para os seus lares e lá eles possam cumprir com as suas atividades. Que as tuas bênçãos não faltem do lado de cada um, Pai. E que essa palavra que hoje nós recebemos, possamos praticar em nossas vidas, que é o ato de louvar ao Senhor com todos esses ensinamentos e saber aquilo que o Senhor quer de nós, como teus filhos. Abençoe a tua igreja, continue derramando bênçãos espirituais sobre cada um, Pai. Meu Deus, se porventura, Senhor, há alguém enfermo nessa noite, alguém passando por uma situação de enfermidade, meu Deus, oh meu Pai, se o Senhor encontrar no coração dele, o sentimento que estava no coração do rei Ezequias naquele momento, restaura a saúde, Senhor, nessa noite. Restaura a saúde, Pai. Restaura a fé, Senhor. Restaura o amor, Senhor. Dissipa todo esfriamento e faz aquela aproximação que somente o Espírito Santo pode fazer. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, o teu Filho unigênito, aquele que veio e se manifestou na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. Eu te peço, Senhor, verdadeiramente nenhum de nós somos dignos. Nós estamos em um processo de santificação todos os dias. Somos pecadores e necessitamos da tua graça todos os dias e da presença do teu Espírito para estar sempre nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que teu nome seja glorificado e que a tua igreja, Pai, tenha um bom retorno. Reunida novamente para Deus agradecer. Um brilho no olhar de cada crente é o que a gente pode ver. Quem olha não entende a razão de tanta alegria, tanta paz, e logo vem a interrogação: